Abra comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui externar minha gratidão, primeiramente a Deus, pois Ele nos concede a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos em sua casa para adorar e bendizer o seu nome. Desde já também quero agradecer ao pastor Marcos Veiga pelo convite. Obrigado, pastor, pela confiança que foi em nós depositada de usarmos essa tribuna para transmitir a palavra de Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, minha companheira, intercessora, coroa do meu ministério. Sem dúvida nenhuma, do meu mundo, ela é, dentre todas, a mais bela. Amém, meus irmãos? Trago um abraço do meu pastor, William Afonso, ao pastor dessa casa, e a todos os demais irmãos. Com a permissão do pastor, após o culto, estaremos vendendo ali algumas gravatas, então os obreiros, os irmãos que desejarem. Eu sei que vocês já são elegantes. Se vocês desejarem ficar um pouquinho mais elegantes, nos abençoe e pode ter certeza que você estará incluído em nossas orações. O pastor já está com a dele aqui, como ele está chique. Ontem estávamos juntos ali na sede do setor, ele nos abençoou e eu vou retribuir, né? Ele nos abençoou ontem, vou abençoar a vida dele hoje, presente por si, pastor. Sem demora, vamos para o texto, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, vamos estar lendo a partir do verso de número 13, os irmãos encontraram, amém? O texto diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, aqui é para crente que ainda possui essa esperança, e depois nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Sabemos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo, aquele que outrora era o perseguidor da igreja de Cristo. Paulo percorria de sinagoga em sinagoga, caçando cristãos, obrigando-os a blasfemar contra Deus. Paulo era aquele que viajava de cidade em cidade, buscando prender cristãos. E é em uma de suas viagens para Damasco que Paulo está caminhando por volta de meio-dia, em Atos capítulo de número 26, em seu discurso perante o rei Agripa, Paulo ele deixa claro
que ele caminhava por volta do meio-dia. O sol resplandecia, mas de repente uma luz que é mais forte que o sol resplandeceu no caminho de Paulo. Que luz é essa? O sol da justiça brilhou no caminho de Paulo. Paulo ouve uma voz, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo cai em terra, desfalecido, e a graça naquele momento se apresentou para aquele que posteriormente se tornaria um apóstolo, porque a graça tem a capacidade e o poder de transformar vidas. A graça é especialista em transformar pessoas. Quando falamos o nome Paulo, logo nos vem à memória o apóstolo, o missionário, o maior escritor do Novo Evangelho, do Novo Testamento. E só depois vamos lembrar que Paulo outrora foi perseguidor da igreja. Mas o que é isso? É que a graça ela tem o poder de apagar o nosso passado. Outrora nós estávamos no lago do pecado, do lamaçal do pecado, mas a graça se apresentou para nós como se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. A graça nos deu um banho com o sangue de Cristo, lavou as nossas vestes e colocou um cântico novo na nossa boca e apagou o nosso passado. A graça se encontrou com Paulo e transformou a sua vida, porque a graça ela não nos chama e não nos encontra com base no nosso passado ou com base no nosso presente. A graça nos encontra, a graça nos chama, a graça nos escolhe com base em nenhum futuro que ela vai preparar que nem mesmo nós sabemos. A graça pegou um perseguidor e transformou na maior ferramenta missionária que nós conhecemos. Paulo se torna o maior plantador de igrejas, um dos maiores missionários que nós conhecemos. Afirmo outra vez, a graça tem poder de transformar vidas. Paulo agora é um missionário, separado pelo Espírito Santo em Atos capítulo de número 13, juntamente com Barnabé. Na primeira viagem missionária ele vai com Barnabé. Na segunda viagem missionária, quando eles decidem voltar, visitando as igrejas a qual eles plantaram e fundaram na primeira viagem missionária, acontece um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Porque na primeira viagem missionária, além de Paulo e Barnabé, acompanhou também a viagem um homem chamado João Marcos, é o mesmo que escreve o evangelho que leva o seu nome. Porém, no meio da viagem, João Marcos, não sabemos o motivo, ele decide deixar Barnabé e Paulo e ele retorna para Jerusalém. Por causa desse motivo, Paulo não vê um motivo plausível de levar João Marcos novamente na segunda viagem missionária. Ele abandonou a gente na primeira, vai levar por quê? Deixa ele quietinho aí. Mas aí Barnabé quer levar João Marcos consigo. E acontece esse desentendimento, e aí Barnabé e João Marcos partem para um lado, e Paulo vai partir para o outro, juntamente com seu amigo também de ministério, Silas. Eles iniciam a segunda viagem missionária. Paulo, ele vai passar por Filipos, Paulo vai passar pela Anfípolis, Paulo também vai passar pela cidade chamada Apolônia, e é depois de passar pela Apolônia que Paulo chega na cidade chamada Tessalônica. Paulo, como de costume, aonde ele chega, ele procura uma sinagoga, e ele vai então pregar na sinagoga, ensinar na sinagoga. Como de costume, Paulo chegou na cidade de Tessalônica, foi direto a uma sinagoga, e ali ele pregou por 3 dias, 3 sábados, porque a sinagoga só abria aos sábados. E nesses 3 cultos, podemos dizer assim, que Paulo pregou, a quantidade de pessoas que aceitaram a oferta do Evangelho de Cristo,
as pessoas que reconheceram e aceitaram as boas novas de salvação, foi tão grande que Paulo sente a necessidade de fundar uma igreja na cidade de Tessalônica. Em apenas 3 cultos, 3 sábados, 21 dias de Paulo na cidade. Tanta gente aceitou a Jesus através da mensagem de Paulo, que Paulo parou e pensou: eu preciso fundar uma igreja aqui nesse local. Muitas pessoas aceitaram a Cristo aqui. Eu não posso deixar eles órfãos. Eu não posso deixar eles abandonados. Eu preciso fundar uma igreja nesse local. E aí Paulo funda a igreja na cidade de Tessalônica. Mas a pergunta que fica em meu coração é: que mensagem Paulo pregou em 3 cultos para uma quantidade tão grande de gente aceitar a oferta do Evangelho a ponto dele fundar uma igreja ali? Que pregação Paulo pregou para aquelas pessoas? Qual foi a mensagem que Paulo ministrou a eles? Atos capítulo de número 17, nós temos a resposta. O texto diz que Paulo pregava a Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. A mensagem de Paulo era Cristo no centro. O que eu aprendo com isso? Que pregar a palavra ainda é suficiente. Paulo pregava a Cristo. Mas qual é o problema nos dias de hoje? É que muitos pregadores tiraram Cristo do centro. As mensagens não são mais cristocêntricas. Agora as mensagens, as pregações são antropocêntricas. É o homem no centro. É uma mensagem para massagear teu ego. É uma mensagem para confortar teu coração. É a mensagem onde o homem é o centro. Mas com Paulo eu aprendo que não precisamos de adornos no Evangelho para que vidas sejam alcançadas, restauradas e transformadas. O Evangelho de Cristo não precisa de adornos. Não precisa cutucar o irmão, chacoalhar 2 ou 3, bater na mão de 5, de 10. O que nós necessitamos fazer é pregar a palavra de Cristo, porque a palavra ainda é suficiente. A mensagem de Paulo é Cristo no centro, mas nos dias atuais tiraram Cristo do centro. E aí começa o problema, porque Cristo é o centro de toda a Escritura. Adriel, me prova, te provo. O Antigo Testamento é a preparação para Cristo vir. É no Antigo Testamento que temos as profecias do Messias que haveria de vir para morrer em nosso lugar. Podemos citar Isaías, o profeta messiânico, aquele que mais profetizou acerca de Cristo que viria. E tantos outros profetas profetizaram a respeito dessa vinda de Cristo para morrer no meu e no seu lugar. É no Antigo Testamento também que temos tipologias que apontam para a vinda de Cristo. Um exemplo básico e rápido. Lembra quando Abraão pegou Isaac e levou ele no Moriá para oferecê-lo em sacrifício? Aquilo ali é a maquete do Calvário. Como assim, Adriel? Maquete do Calvário? É que no lugar de Isaac era eu e você. Já estávamos sentenciados à morte. O cutelo já estava levantado. O salário do pecado, que é a morte, já estava batendo na porta. Como Isaac, estávamos sentenciados. A sentença já estava para ser cumprida. O cutelo já estava no alto, pronto para baixar. Mas de repente, bradou do céu uma voz que dizia: não faças isso. Por quê? Eis ali o Cordeiro. E a pergunta é: quem é o Cordeiro? João Batista, às margens do Jordão, quando viu Jesus se aproximando, ele nos dá a resposta. João Batista não se consegue só guardar para si a informação e a revelação do céu que ele recebeu, e aí ele tem que declarar quando ele vê Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Antigo Testamento é a preparação para Cristo vir. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
é a manifestação de Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Atos, o livro histórico do Novo Testamento, é a propagação de Cristo. É no livro de Atos que nós vamos ver as viagens missionárias, o Evangelho sendo anunciado, sendo propagado às nações. As cartas paulíneas e gerais são a explanação de Cristo. Explanar é tornar compreensível. É nas cartas que tu aprende de Cristo. E o livro do Apocalipse, que muitos têm medo, é a consumação de Cristo e a vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo é o centro de toda a Escritura. Mas não só de toda a Escritura, Cristo também é o centro da história. A história é dividida em duas, antes e depois de Cristo. Ele está no centro. Mas aí, nos dias de hoje, estão tirando Cristo do centro. Ele não é mais a atração principal do culto. A atração principal do culto agora é o homem. Quando eu olho para os pregadores da Bíblia, eu fico maravilhado. Por quê? A mensagem que Pedro prega é Cristo no centro. A mensagem de Filipe em Samaria é Cristo no centro. A mensagem de Estevão é Cristo no centro. A mensagem de João é Cristo no centro. E Paulo, Cristo no centro. Paulo pregava a Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E vidas eram alcançadas, transformadas, libertas, renovadas pelo poder da palavra. Aí eu aprendo. Se nós, nos dias de hoje, queremos ver vidas se rendendo diante desse altar, aqueles que estão perdidos, entrar por essa porta e entender que Jesus é o caminho. Se queremos ver pecadores se arrependendo, o que temos que fazer? Não é dizer que você é o fofinho de Deus, que você é o bonitinho de Deus, que você é o ponto fraco de Deus. O que necessitamos fazer é pegar esse microfone, abrir a Escritura e pregar a palavra de Cristo, porque a palavra ainda é suficiente. A palavra ainda liberta. A palavra ainda transforma. O evangelho puro, genuíno e verdadeiro ainda transforma caráter e as vidas das pessoas. Paulo pregava a Cristo. As vidas foram alcançadas e impactadas. Porém, quando os judaizantes que não aceitavam a mensagem que Paulo pregava, porque às vezes vamos pregar e alguns não vão aceitar a mensagem, começaram a perseguir Paulo. E a perseguição foi tão grande que Paulo foi necessário ele ir embora da cidade de Tessalônica. A estadia de Paulo na cidade de Tessalônica foi muito rápida. Ele pregou os 3 sábados, vidas foram alcançadas, transformadas e impactadas pela palavra. O povo se levantou contra ele em perseguição e ele tem que ir embora, senão ele morreria. Então Paulo parte da cidade de Tessalônica, ele vai para Bereia. Depois de Bereia ele vai para Atenas. E é em Atenas que Paulo, na companhia de seus companheiros e cooperadores de ministério, nesse momento da segunda viagem missionária, Timóteo já estava junto com Paulo e Silas. Paulo entende, eu não posso deixar os irmãos sozinhos na cidade de Tessalônica. Timóteo volta para a cidade de Tessalônica e acompanha aí como é que está a igreja lá. Timóteo retorna para a cidade de Tessalônica, acompanha a igreja por um período de tempo. Depois Timóteo se encontra novamente com Paulo na cidade de Corinto. Quando Timóteo se encontra com Paulo, Timóteo vai passar uma relação de como que estava a igreja na cidade de Tessalônica, de como que estavam os irmãos vivendo ali. E Timóteo vai trazer um relatório, e no relatório de Timóteo existem algumas dúvidas que os irmãos da igreja de Tessalônica tinham a respeito do arrebatamento da igreja.
E aí é nesse contexto que Paulo então decide escrever a primeira carta à igreja de Tessalônica. Paulo escreve a carta com o objetivo de encorajar e fortalecer os novos crentes. Mas Paulo também escreve para responder algumas questões. E uma dessas questões era acerca do arrebatamento da igreja, daqueles que morreram em Cristo. Porque a influência pagã da época dizia que morreu, acabou. Morreu, não tem mais esperança. Morreu, é o fim. E aí surgiu a dúvida nos crentes de Tessalônica, e a dúvida era: se os crentes, os justos, que morreram em Cristo, se a morte é o fim, quando Cristo voltar no arrebatamento da igreja, esses crentes que morreram vão ficar para trás? O que vai acontecer com eles? Essa era a dúvida dos irmãos, porque a influência pagã dizia: morreu, acabou. Creio eu que como Paulo saiu corrido da cidade, não deu tempo dele explicar. Aí os irmãos tiveram a dúvida, e Timóteo leva a dúvida até Paulo. E a partir do capítulo 4, versículo 13, que é o texto que nós lemos, Paulo então vai começar a esclarecer essa dúvida. Paulo então vai começar a trazer a resposta que os irmãos da igreja de Tessalônica precisavam. No verso de número 13, Paulo inicia dizendo: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem no Senhor. A expressão dormir aqui é um eufemismo, é um recurso de linguagem. Por quê? Nós não acreditamos no sono da alma. Acreditamos que após a morte, a alma está consciente. Por que Paulo utiliza essa expressão dormir? É um eufemismo. Eufemismo é um recurso de linguagem que você pega algo meio complexo e coloca de uma forma mais suave. Então, para Paulo não falar de forma rasgada, eu não quero que você seja ignorante quanto àqueles que morreram. Então, Paulo utiliza a expressão dormir, aqueles que dormiram no Senhor, ok? O próprio Jesus utilizou também essa expressão dormir. Quando ele recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, está doente, passa alguns dias, ele então decide ir até Betânia. Aí ele vai dizer aos discípulos: olha, Lázaro, nosso amigo, está dormindo, vou lá despertá-lo. Aí os discípulos não entenderam a linguagem, e um deles falaram: mas Jesus, se ele está dormindo, ele vai ficar bem, logo vai acordar, vai ficar bem. Como os discípulos não entenderam, aí Jesus vai falar de forma rasgada: olha, Lázaro morreu. Então Paulo utiliza esse recurso de linguagem, esclarecendo, só para depois você não dizer que nós acreditamos na doutrina do sono da alma, ok? Somos assembleianos pentecostais, a alma está consciente. Paulo utiliza então essa expressão: dormiram do Senhor. Paulo então declara: olha, não fica triste com esses que dormiram no Senhor, como aqueles que não têm a esperança. Quem são aqueles? O mundo. A influência pagã da época dizia: morreu, acabou. Morreu, não tem mais esperança. Aí Paulo traz uma mensagem: olha, aqueles que morreram, vocês não precisam ficar tristes como aqueles que não possuem a esperança. Porque para o ímpio, morreu, acabou. Mas para o crente, a morte é o passaporte para a vitória. Então Paulo diz: não fiquem entristecidos como aqueles que não têm a esperança. Mas que esperança é essa? Escrevendo a Tito, capítulo de número 2, verso de número 13, Paulo vai falar: a bendita esperança é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma cremos que Deus, através de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Então Paulo esclarece: olha, aqueles que morreram, não precisam vocês ficar tristes como aqueles que não possuem a esperança. Se nós temos a certeza e a convicção que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma Jesus irá ressuscitá-los também naquele último dia. Agora, nos versículos seguintes, Paulo vai mostrar como é que vai funcionar a dinâmica do arrebatamento da igreja. O verso de número 16
Paulo diz que dada a ordem é um alarido, ok? Um grito de comando, a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Alarido era um grito usado pelos generais para convocar os soldados. Adriel, o que isso tem a ver conosco? É que o general celestial dará ordem às suas tropas que lutam por ele. E quem são esses soldados? São aqueles que estão revestidos com a armadura de Efésios 6. E onde é o campo de batalha? Na terra. Aí o general celestial vai dar a ordem. Chegou o momento de deixar o campo de batalha na terra e se ajuntar comigo na região celestial. Um alarido, uma voz, um grito de comando. Paulo também vai falar da trombeta de Deus. E essa trombeta não pode ser confundida com a trombeta do Apocalipse. Nada tem a ver uma com a outra. Trombeta que Paulo está falando é a trombeta de Deus. As trombetas de Apocalipse são trombetas tocadas por anjo. Primeira diferença. Segundo ponto, as trombetas que vão ser tocadas em Apocalipse são trombetas de juízo para aqueles que estiverem na terra na grande tribulação. Mas a trombeta de Deus que Paulo fala não é uma trombeta de juízo, é trombeta de bênção para os salvos. Sobre essa trombeta, existem duas posições teológicas. Uma é muito conhecida, a outra nem tanto. Vou começar pela que é menos conhecida. Há um grupo no Brasil, uma minoria, que vai defender que essa trombeta é a própria voz do Senhor Jesus nos chamando. Com base em que eles afirmam isso? Com base em Apocalipse, capítulo de número 1, quando João está na ilha de Patmos e ele vai receber a revelação. João escreve dizendo que ele ouviu detrás de si uma voz como voz de trombeta. Aí eles utilizam isso para afirmar: a trombeta de Deus no arrebatamento pode ser sim a voz do próprio Cristo convocando a sua igreja. Imagine aí um momento. Talvez você esteja na sua casa, sentado no sofá. As irmãs talvez estejam cozinhando na cozinha. De repente, tu ouve uma voz chamando o teu nome: Gabriel, vem para a eternidade comigo. Imagina como seria lindo. O próprio Cristo nos convocando para habitar nas regiões celestiais. Mas também tem a linha de pensamento mais conhecida, que defende que o som da trombeta é realmente o som do instrumento. Vai ser realmente o som da trombeta. Só que é interessante que em Números capítulo 10, Deus ordenou para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Quando a primeira trombeta era tocada, o povo entendia. O toque da primeira trombeta é para todo mundo se reunir no arraial. Moisés quer fazer um pronunciamento. Quando a primeira trombeta era tocada, o povo entendia: precisamos nos reunir para ouvir aquilo que Moisés tem a falar. Porque o que Moisés transmite ao povo é aquilo que ele recebe de Deus no monte. Então, quando a primeira trombeta é tocada, o povo entende, está na hora de se reunir. Mas quando a última trombeta era tocada, sinalizava o quê? O povo entendia: precisamos desfazer a tenda, precisamos arrumar as coisas. Por quê? Porque chegou o momento de levantar acampamento e partir. Então a primeira trombeta, o povo entendia, se reúne. Última trombeta, o povo entende, é hora de partir. E nos dias de hoje? É da mesma forma. Enquanto a trombeta está tocando, que trombeta é essa? A palavra sendo pregada,
porque a palavra ecoa em nossos corações. Enquanto a palavra está sendo pregada, o povo se reúne. Porque a gente não vem no culto, não é para ver qual foi o terno que o irmão veio, ou se a irmã repetiu o vestido, se a irmã veio com um salto novo, se o irmão está com um sapato social novo. A gente não vem no culto para isso, a gente vem no culto para adorar e ouvir a palavra que está sendo pregada. Então, enquanto a trombeta da palavra estiver tocando e ressoando, o povo se reúne. Mas quando tocar a última trombeta, quando a última trombeta for ouvida, entendemos, chegou o momento de partir dessa terra e nos reunirmos com o nosso Pai no céu. Observe que existe uma ordem nos acontecimentos. A trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados. Já ouvi pregador dizer que aqueles que morreram em Cristo não faz parte do casamento. Casamento esse que simboliza o encontro de Cristo com a igreja. O pregador disse, olha, aqueles que morreram em Cristo, eles não participam do casamento, não participam do encontro de Cristo com a igreja. Isso é a maior mentira que eu já ouvi. Vamos entender então como é que acontece. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos ser arrebatados e nos encontraremos com eles. Eles quem? Aqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados primeiro. Então, nos juntamos em um só povo, e aí sim vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Então, se você já ouviu algo parecido, desconsidere. O casamento acontecerá. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos então com Cristo nos ares, todos juntos. Outro ponto que eu acho muito interessante é a certeza e a convicção que Paulo tem que ele vai participar do arrebatamento da igreja. Porque Paulo escreve com a convicção de que como o arrebatamento fosse acontecer daqui a 5 minutos. Os mortos vão ressuscitar e depois nós que estivermos vivos. Estamos falando de um texto que foi escrito há anos atrás. Mas olha a convicção que Paulo tem quando ele escreve. E o problema da geração de hoje é que a gente pensa que arrebatamento é algo que vai acontecer daqui a 100 anos. A gente pensa que o arrebatamento da igreja vai acontecer daqui a séculos. Os jovens dizem, mas essa história é velha, minha avó contava para mim. E até hoje Jesus não voltou. Se ele não voltou ainda, agradeça. Porque a porta da graça ainda está aberta. Se você estiver vivo, você vai participar do encontro, do arrebatamento. Então é ele te dando uma oportunidade. Mas essa noite eu creio que eu não vim pregar para uma igreja que espera um arrebatamento que vai acontecer daqui a séculos. Pela fé eu creio que eu vim pregar para uma igreja que o coração ainda queima e deseja pelo arrebatamento e pela volta de Cristo. Pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que o culto nem acabe. Pode ser que não dê tempo nem de você chegar em casa. Pode ser que não dê tempo nem de você ir trabalhar amanhã. Possa ser que a qualquer momento a trombeta toque e nós subimos e estaremos para sempre com Ele. Pode acontecer a qualquer momento. Mas Paulo escreve com uma certeza e uma convicção. E uma coisa que não podemos fazer é confundir arrebatamento com a segunda volta de Cristo. Até porque a palavra arrebatamento é do grego harpazo, que traz o sentido de é alguém que é tirado por alguém de um lugar ou de uma situação. Então o arrebatamento é Cristo tirando a igreja de um lugar. Que lugar? Da terra. Para poupar a igreja de uma situação. Qual a situação? Uma grande tribulação. Então o arrebatamento é para a igreja. Segunda vinda é quando ele vem em glória. E aí que entra o texto de Paulo, que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aí vai acontecer depois da grande tribulação, depois do milênio.
Antes do milênio, perdão. Cristo vem para estabelecer o milênio na terra. Então não podemos confundir arrebatamento com a segunda vinda. Mas talvez a pergunta que ecoa em seu coração essa noite seja: por que é que acreditamos que Jesus vem? Por que acreditamos e temos essa certeza que Ele vem buscar a sua igreja? A resposta é simples. É porque é uma promessa que Ele mesmo fez. E como Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele prometeu, Ele cumpre. Me prova, Adriel, te provo. Existem 3 promessas feitas por Cristo. A primeira é Mateus capítulo de número 16, verso 18. Cristo declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa se cumpriu e se cumpre até hoje. A igreja foi fundada na cruz, inaugurada no dia de Pentecostes. E depois da sua inauguração, muitos tentaram parar com a igreja. O Império Romano, com Nero, Domiciano e muitos outros. Vemos Stalin, Hitler. Todos esses tentaram parar a igreja. As perseguições, as torturas, as atrocidades, os irmãos que foram martirizados no Coliseu, tudo isso era o inferno tentando parar a igreja. Mas a igreja era igual o povo lá no Egito. Lembra Êxodo? Quanto mais Faraó colocava carga, mais o povo crescia. Na igreja primitiva era a mesma coisa. Quanto mais tinha perseguição, quanto mais os cristãos morriam, mais a palavra era pregada, a igreja crescia e cresce até hoje. A promessa se cumpriu, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Primeira promessa Ele cumpriu e cumpre até hoje. Segunda promessa que Cristo fez, a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, verso de número 4, Jesus declara: não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa que vocês ouviram de mim. Que promessa é essa? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A promessa se cumpre em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. Todos foram cheios e batizados. A promessa se cumpriu e se cumpre até o dia de hoje, porque o Deus Pai concede seu Espírito a todos aqueles que confessam a Jesus como verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. Não temos aqui sensacionalistas, né? O Espírito Santo ainda batiza, o Espírito Santo ainda toca, o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda conduz, o Espírito Santo ainda age no meio da igreja. Mas tem uma terceira promessa. Essa ainda não se cumpriu. Mas temos base e bagagem para aguardar essa promessa ansiosamente. Que promessa é essa? João capítulo de número 14. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando preparar, voltarei para vós, e vos levarei comigo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Essa promessa é real e verdadeira. Cremos veementemente. Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. E quando chegarmos lá, Adriel, vou correr que meu tempo já deu. Vai ter o que? Apocalipse 3:5. Vamos receber vestes brancas. Lá também vamos receber coroas. Me prova, Adriel, te provo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 25. Paulo, usando a figura de um atleta, porque na cidade de Corinto aconteciam jogos ísticos, e Paulo utiliza essa figura do atleta para dizer
Os atletas do mundo, eles correm por uma coroa corruptível, perecível. A coroa que eles recebiam era uma coroa de louro, às vezes feita, fabricada com folhas de pinheiro. Então era algo que passou 2, 3 dias, acabou o valor, já está murcho, ninguém liga mais. Aí Paulo está dizendo, eles se matam, eles se preparam anos, treinando por uma coroa que é corruptível, mas nós corremos uma corrida da fé, por uma coroa incorruptível, que não se acaba, mas permanece para sempre. Tiago 1,12, Tiago declara, feliz é aquele que persevera na aprovação, porque após ter sido aprovado, receberá o prêmio. Que prêmio é esse? A coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. 2 Timóteo 4,8, Paulo declara, desde agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, tem para você também, tem para as irmãs do círculo de oração, tem para os adolescentes, tem para os obreiros, tem para quem? Tem para todos aqueles que amam a sua vinda. Como é que eu faço, Adriel, para conquistar essa coroa? Apocalipse 2, verso 10. Cristo declara, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa que aguardamos. Essa é a promessa que acreditamos. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Para encerrar, verso 18, Paulo fecha o assunto dizendo, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui eu aprendo algo extraordinário. A maior mensagem de consolo para o crente e para a igreja não é eu assumir esse microfone e dizer que a tua prova vai acabar. A mensagem de consolo que eu vim trazer hoje não é dizer que a tua luta vai terminar. A mensagem de consolo que eu vim trazer para você hoje não é de que a tua casa dos sonhos vai sair esse ano. A mensagem de consolo não é que Deus vai te dar o carro 0 do ano. A maior mensagem de consolo para a igreja é: Ele vem. Ele vem. Então, quando esse crente que está do teu lado, tu perceber que ele chegou no culto meio abatido, cabisbaixo, angustiado, cutuca ele, fala assim: irmão, suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouco, permanece fiel mais um pouco. Por quê? Porque a qualquer momento a trombeta toca, nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a maior mensagem de consolo para a igreja. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E como é que vai ser lá? Lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter pranto, lá não vai ter clamor, lá não vai ter dor. Talvez você se pergunta: mas Adriel, tu não sabe como é que está a minha vida, tu não sabe a prova que eu passo, tu não sabe como é que é lá em casa, eu estou tão abatido, eu estou tão fraco espiritualmente, que eu dobro os joelhos, eu nem consigo orar mais, as palavras não vêm, é só as lágrimas que rolam. Tenho uma boa notícia para você: continua chorando aos pés do Senhor. Por quê? Jesus, ensinando o sermão da montanha, Mateus capítulo de número 5, falando sobre as bem-aventuranças, ele declara: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. E quando é que vai acontecer? Apocalipse 21, João declara: e ouvi uma voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, todas as lágrimas, todas as lágrimas, todas as lágrimas. Vale a pena sofrer, vale a pena passar por angústia e provação aqui na terra, porque a qualquer momento a trombeta toca, nós subiremos, e lá, como diz o louvor muito antigo que minha avó escutava, só vai ser alegria. Que Deus em Cristo vos abençoe.